Olá, eu me chamo Pedro Américo e sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast. Esse podcast já é muito especial pelo um convidado, que é nada mais nada menos que o Marcelo Gomes, da ESPN. O Marcelo veio recentemente aqui na minha cidade fazer uma reportagem sobre um atleta que hoje é professor na minha escola, que é o professor Júlio. Então, quando ele chegou aqui, eu não perdi tempo e fui conversar logo com ele. A gente combinou de fazer essa entrevista. Fui bem improvisado na hora. Então, algumas perguntas da minha parte não ficou muito boas, mas eu regravei e coloquei por cima. Já a parte do Marcelo ficou muito boa e é isso. Espero que vocês gostem e fique com o podcast. Então, Marcelo, é uma muito legal a gente ver, né, que nossa cidade, primeira vez, recebendo uma emissora tão grande, né, tão conhecido internacionalmente, né, ESPN. E eu queria saber, né, porque tudo tem um começo, né, e a gente te vê aqui, vocês vindo conversar com o professor Júlio, que foi um grande atleta na idade dele. Aí eu queria saber como você começou, por onde você começou, se teve alguma emissora na nossa cidade, né, Natal, não sei de onde você veio, mas por onde você começou, ou você foi direto na SPN, como que foi? Cara, eu, assim como você, eu saí de escola pública também. Eu sou de São Bernardo do Campo, nasci no subúrbio, estudei numa escola estadual, sou filho de metalúrgico, de ferramenteiro, meu pai trabalhou na Volkswagen, gostava de jogar futebol, lutava judô e, para falar a verdade assim, não era um cara que gostava muito de estudar não, eu me arrependo disso daí. Era muito ruim em matemática, gostava de jogar bola, e gostava de assistir televisão. A mesma coisa que eu gostava muito é assistir televisão, assistir futebol, assistir esporte, assistir desenho, assistir filme, isso eu gostava muito. E não saía da televisão, assim, ficava colado na televisão. Tinha um fascínio pela televisão desde criança. E eu não sabia o porquê que eu tinha esse fascínio pela televisão e por esporte. E aí, com o tempo, eu fui repetir de ano na sétima série, porque eu quis trabalhar com 13 anos, na época eu podia, a gente podia trabalhar ainda. Aí fui trabalhar de office boy e tal, não sei o quê, e logo quando eu mudei para estudar à noite, repeti. Não tive cabeça, já não gostava muito de estudar, que é um erro gravíssimo, né? E aí repeti. Aí fui fazer o colegial publicidade, já no colégio particular, repeti o primeiro ano também, porque achei que a vida era namorar, gostava de namorar, achava que era muito bonito e tal. E nesse intervalo, eu comecei a virar modelo. Fazia foto de revista, fazia comercial de televisão, comecei a ficar meio famosinho, achei que era muito bonito, namorador, repeti o primeiro ano de, do, do, do colegial fazendo publicidade. Aí que eu comecei a me ligar, eu preciso tomar tenência, eu preciso tomar vergonha na cara. E aí eu caí numa faculdade de rádio e televisão, que chama Rádio e TV, radialismo. Na faculdade de rádio e TV, eu tive a sorte de entrar, ainda no primeiro ano da faculdade de radialismo, na Metodista, eu queria trabalhar em rádio, eu queria trabalhar com o Fiore Gigliotti, que foi um grande narrador, né, da Rádio Bandeirantes. Eu queria trabalhar lá com ele, que eu achava ele demais, assim. E aí surgiu uma vaga para trabalhar como estagiário no Grupo Bandeirantes, só que não tinha na rádio, tinha na TV Bandeirantes. E aí era no Show de Esporte, que é um programa que voltou até agora, as pessoas conhecem o Show de Esporte todo domingo, mas antigamente era um programa maravilhoso, comandado pelo Luciano do Vale, o Datena, que hoje é apresentador, era repórter. E aí eu entrei como estagiário na TV Bandeirantes em 1990. Certamente, Pedro, você não tinha nem nascido ainda, né? Então, 33 anos atrás, eu comecei com 20 anos de idade, comecei galgando ali como estagiário, aí assistente de produção, produtor, daí em diante repórter, né? Comecei na rua saindo
fazendo algumas reportagens. E aí comecei fazendo times pequenos, como o Juventus, a Portuguesa, que não era tão pequena assim, né? Nunca foi tão pequena assim em São Paulo. Então, até começar a fazer um treino do Corinthians, um treino do Palmeiras. Então, eu entrevistei muita gente do São Paulo, né? Então, eu entrevistei na época Tele Santana, o Raí, o Cafu, o Miller, o Edmundo, o Luxemburgo, que hoje está no Corinthians, o Zete, Ayrton Senna, entrevistei o Larry Bird do basquete, entrevistei Pelé várias vezes. Então, aí eu fui galgando minha carreira, saí da Bandeirantes uma época que eu falei que ganhava muito pouco, e realmente no começo da carreira da gente como jornalista, radialista, fiz uma segunda faculdade, fiz jornalismo na sequência. Depois que eu terminei rádio e TV, eu fui fazer jornalismo, porque rádio e TV é mais a questão de produzir matérias, né? E jornalismo é de escrever reportagens, né? Aí eu fui fazer mais 2 anos de jornalismo, e aí passei por SBT, TV Gazeta, fiz a TV Globo, esse programa Auto Esporte, que tem todo domingo de carros, eu fiz durante um ano também. E na ESPN eu entrei em 1999, certamente você não tinha nascido ainda também, né? E tô lá desde 99, faz 24 anos que eu tô na ESPN Brasil. Já é um bom tempinho já, né? Caramba. Bom, essa em resumo já matou todas as perguntas que eu tinha. Não, que é isso, rapaz. Mas, Mas você está procurando ser jornalista, não é isso? Você já escolheu sua profissão? bom, eu tenho um grande carinho, na verdade, por jornalismo, pela entrevista, por falar. Eu gosto muito de falar, então é algo muito. Eu gosto bastante. Mas ainda não sei o que eu quero, ainda estou indeciso, ainda tenho um tempinho para pensar. Muito legal essa história. E agora eu queria saber um pouco sobre o seu problema, né? Seu problema de visão que você mencionou antes da gente começar. Então, eu queria saber se te atrapalhou, como aconteceu, se você pensou em desistir em algum momento. É. Então, eu em 2008, eu descobri que eu tinha um problema na retina. Uma doença degenerativa que se chama retinose pigmentar. E aí eu perdi a visão, o olho esquerdo, né? Tudo bem, mas aí eu continuei com o olho direito, com 75% de visão, dirigia tal, não sei o que, tá tudo bem. Mas em 2018 para cá, começou a afetar muito o meu olho direito, eu comecei a perder também a visão do olho direito. Hoje eu tenho 30% de visão para perto, de um olho só, e 10% para longe. Então eu tenho baixíssima visão. Hoje eu preciso de ajuda para me locomover, para lugares que eu não sei onde eu não conheço direito, eu posso me machucar. Então, assim, eu trabalho com uma equipe, com assistente e câmera, que os caras são os meus olhos, eles me ajudam e tal. Mas isso não impede, no final das contas, Pedro, me ajudou muito, me limitou em algumas coisas, mas abriu canais de sensibilidade que hoje eu consigo fazer coisas que eu não fazia quando eu tinha uma visão melhor. Por exemplo, ano passado, 2022, foi o melhor ano da minha carreira profissional, com baixa visão. O ano passado eu fiz uma série, depois se vocês puderem dar uma olhada, coloca no Google, Sul Gomes e ESPN. Eu fiz uma série com 5 documentários, com Milton Neves, Osmar Santos, Garotinho, do José Carlos Araújo, Pedro Ernesto Denardim e José Silvério. O ano passado, na morte do Pelé, só eu entrei na casa da mãe do Pelé na hora que passou o caixão na frente da casa da mãe do Pelé, só eu estava lá dentro. Só eu consegui entrevistar a irmã do Pelé quando o Pelé faleceu. Então, assim, eu fiz séries de reportagens que não é só o enxergar o visual em si. É lógico que é muito importante, né? Mas você ter a sensibilidade de sentir o que você está fazendo, de escrever, o tato, é o sentimento. Então isso está me fazendo ser um jornalista melhor. É lógico que a visão é muito complicado lidar com isso. Para mim, até hoje, eu comecei a sentir esse baque
Na verdade, em 2015, quando eu conheci o Osmar Santos, que foi um locutor, um dos melhores do Brasil, que perdeu os movimentos do corpo, do braço, das pernas, e a fala quando ele sofreu um acidente. Em 94, ele perdeu 14 centímetros de massa encefálica, ele sofreu um acidente automobilístico, e perdeu boa parte da fala, que é a ferramenta dele de trabalho, locução. Eu aprendi com ele que isso não vai limitá-lo a ter uma, sei lá, raiva da vida. Pelo contrário, ele ama a vida. De ele estar vivo. E hoje ele produz quadros maravilhosos. Osmar Santos pinta quadros maravilhosos. Então, assim, não é porque ele foi famosíssimo, que ele foi um narrador maravilhoso e perdeu tudo isso, que ele vai achar que a vida é uma desgraça, que a vida é um cocô. Não. Ele dá valor à vida. Então, eu acho que nesse caso eu sou um exemplo para quem tem algum tipo de dificuldade. Eu defendo uma tese hoje que todo mundo é deficiente. Todo mundo tem alguma deficiência, você pode ter certeza. Você deve ter uma deficiência eu tenho uma deficiência com física. Eu tenho alguma deficiência na unhinha do dedinho, não sei o quê. Eu tenho uma deficiência que tem uma pinta. Eu tenho uma deficiência no metabolismo. Agora, a pior deficiência é a de caráter. Quando a pessoa tem uma deficiência de caráter, aí essa daí é difícil de consertar, né? Mas eu consigo fazer coisas porque eu pus na minha cabeça que eu não vou me entregar. Então, por isso que eu tenho esse olhar diferenciado no sentido de eu estou aqui para fazer o professor Júlio César, porque a minha missão no jornalismo é olhar para quem não é olhado, dar voz a quem não tem voz. Então essa é a minha missão e esse é o meu olhar de quem enxerga pouco. Eu acho que deu para resumir um pouquinho. Então, dá para encaixar bem o que você falou anteriormente, que você falou que não importa se o cara é um crânio, se o cara é um gênio, mas sim importa a persistência, tipo, o amor que você faz, porque você provavelmente tem um amor pelo jornalismo. Então, mesmo com esse problema que você teve, depois de alguns anos, você continuou persistindo, você continuou seguindo seu sonho e hoje está aí, né, entrevistando, fazendo reportagem, entrevistou diversos celebridades, famosos, jogadores, atletas, e tá aqui para contar pra gente essa vitória que você teve e sendo dado como exemplo. E falando com você, é um futuro jornalista. Se der certo. Já deu, irmão. Tamo junto. E eu queria saber um pouco agora da reportagem do Júlio, se você puder falar. Né, depois de tanto tempo, assim, o Júlio campeão sul-americano, um grande atleta na época dele, hoje escritor, professor, o porquê de entrevistar o Júlio, qual procurar sobre a história dele e, enfim. Claro. O professor Júlio, ele é meio contemporâneo meu. Eu sou de 69, ele é de 68. Eu sempre ouvi falar muito do Júlio, mas eu não conhecia o Júlio pessoalmente. Eu já vim para Miracatu umas 2 vezes, né? E as 2 vezes que eu vim para Miracatu fazer reportagem foi com a Rosemar Coelho Neto, que é medalhista olímpica, a única da região que tem medalha olímpica, né? Do revezamento feminino, né? De 2008, que depois veio a medalha para elas, né? E eu vim fazer 2 vezes o projeto dela aqui em Miracatu. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade, porque a família da minha esposa, Eliane, ela tem um tio que muitos anos atrás, o tio e 4 filhos viajavam para vir para um Natal em São Paulo e sofreram um acidente. Só uma prima dela sobreviveu. 2 primos e um tio, 3 primos e um tio morreram no acidente aqui, numa região que, infelizmente, muitos anos atrás aconteciam muitos acidentes, né? E a gente sabe que aqui foi eu não sabia, eu aprendi hoje com o professor Júlio, aqui foi uma região muito rica, né? Há séculos atrás, né? E hoje é uma região muito necessitada por abandono do poder público e tudo mais. Mas é uma região muito rica de material humano, de gente.
que é o que a gente sempre busca na reportagem, contar histórias. Então, por que a gente está aqui? O professor Júlio é um cidadão brasileiro, um professor, que nunca abandonou as raízes dele. Ele fez sucesso como atleta, tenho certeza que faz mais sucesso ainda como educador, porque ele se aprimorou, chegou onde ele podia chegar como atleta, né? Foi além, né? E ele não parou aí, ele continuou estudando muito, se tornou um catedrático, eu diria que ele é um pós-doutor, não só do esporte, mas da educação, né? É um ser humano com um profundo conhecimento, não só do esporte, como da educação, da região, né? É uma pessoa que, se você parar para ouvir, você só tem a aprender com ele, porque ele mergulhou na história da região, ele sabe os detalhes, ele sabe os caminhos, ele é ele é uma cartilha de. Se um político da cidade, da região, sentasse para ouvir o conhecimento que o professor Júlio César tem, eu acho que ajudaria muito a transformar essa região para melhor. Porque ele sabe o caminho das pedras, ele estudou isso daqui, ele sabe onde está o potencial da cidade, das cidades, não só aqui de Miracatu, mas da região toda, né? Como fazer, né, com pouco recurso, onde estão os problemas, onde está o cerne da questão, onde está a riqueza da região. Então, a gente veio para aprender. A gente está fazendo uma série que vai se chamar, essa é a primeira reportagem que a gente está fazendo. A gente vai fazer com todos os esportes, Pedro. A gente vai fazer com judô, com esgrima também, com tênis, esportes de elite, né? Com boxe, né? Com futebol, com skate. E a gente está começando com o atletismo, que eu acho que é um dos esportes mais democráticos que tem no Brasil, porque você não precisa de grandes. A esgrima você precisa de uma espada, o tênis você precisa de uma raquete, né? O boxe até você precisa de luvas e protetor, mas para você praticar o atletismo você pode correr descalço, né? Eu acho um dos esportes mais democráticos, assim, e dentro do atletismo tem mais de 20 modalidades dentro do atletismo, né? Desde os saltos, da corrida, enfim, tem uma série de modalidades dentro da própria modalidade. Eu acho muito democrático, eu acho muito inteligente, eu acho muito, assim, que tem para vários biotipos, né? O menino que tem a perna longa, ele pode fazer obstáculo, ele pode fazer salto em altura, pode fazer salto em distância. E ele, como é um estudioso, eu estava conversando com ele pouco antes agora, a gente nem fez a entrevista antes, agora, né? Antes de fazer a entrevista, enfim, a gente não fez a entrevista ainda. Mas eu não entendo como ele não é uma missão que ele tem, é mais que uma missão. Acho que não há palavras para falar o que esse rapaz, esse professor faz aqui, que é mais do que uma missão. Ele tenta garimpar pessoas para tirar, de qualquer forma, transformar, através do esporte e da educação, a vida de um ser humano, que pode se perder no meio de tanta coisa ruim que existe nessa qualquer tipo de comunidade, qualquer tipo de escola pública, não é só em Miracatu, ou uma escola particular também. Sempre tem algum tipo de má influência. Então, a missão dele é muito nobre, sabe? Você que conhece mais, você deve fazer educação física com ele, você deve saber muito mais, certamente tem um conhecimento muito maior de que tipo de ser humano é esse professor que a gente está querendo contar a história. A gente veio para contar a história dele, do que ele é capaz de fazer no meio de uma cidade com 20 mil habitantes, né? Que tipo de transformação ele consegue fazer no meio de tanta gente. Eu falo que o professor Júlio é um livro aberto, né? Ele é um livro, se parar para sentar com ele vai te contar todos os detalhes, tudo que ele sabe. E para mim, infinito tudo que ele sabe, porque às vezes senta para sentar com ele na sala de aula, a gente começa a conversar, ele começa a falar sobre a região. Parece que o tanto tempo que ele teve, não só como atleta, mas, né, estudando, foi o suficiente para ele aprender tudo sobre tudo. O professor Júlio, não só como né, professor de literatura, mas também educação física, ele tem um olhar muito bom. Por exemplo, aqui no Armando, ele consegue ver
promessas do atletismo nos alunos, tanto que ele já pegou alguns alunos que conseguiram medalha por fora, então ele tem muito isso, não só como professor, mas sim como, por exemplo, dizer um olheiro, né, de jovens atletas. Mas é isso, muito obrigado, espero, né, numa próxima oportunidade eu estar mais parado, porque eu não tive muito tempo para formular muitas perguntas, mas é isso, muito obrigado. É isso, Pedro. Eu só queria falar uma coisa para vocês, da escola toda, né? Para quem pensa ser jornalista, né? Quem está ouvindo o seu podcast aqui, a nossa conversa. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser jornalista. Por que eu quero ser jornalista? É uma boa pergunta para ser feita. Às vezes a pessoa pensa que ser jornalista é aparecer no vídeo. Eu sou bonito, eu sou bonita, eu sou desenvolto, eu falo bem. Eu acho que não é só isso. Ser bonito ou ser bonita, eu falo bem. É ter uma missão como tem o professor, desse olhar que você acabou de falar. O jornalista, ele é uma ferramenta de levar informação. Eu estou aqui com você, eu preciso levar algum tipo de informação, de conteúdo para quem está nos ouvindo. E nesse caso eu gostaria de falar qual é o papel do jornalista. Ele tem que ser desenrolado, ele tem que falar, mas ele mais que isso, ele precisa ouvir. Ele precisa estar aberto a ouvir mais do que falar. Então a gente sempre fala, né? 2 ouvidos, uma boca. 2 ouvidos, uma boca. Então a gente tem que ser um canal de comunicação para levar conhecimento. A gente tem que fuçar. O que essas pessoas podem passar para a gente? Assim como vocês, todos que estão aqui na escola, o jornalista ele tem que entender que a gente está também numa escola, a escola da vida, que a gente também vai ser aluno o resto da vida. E o jornalista tem que ter essa humildade e saber que a gente está sempre aprendendo. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu aprendi tanta coisa de uma cidade onde nasceu minha sogra, que é aqui pertinho. Hoje ela se chama Eldorado, né? Eldorado Paulista. Mas tempos atrás, muitos anos atrás, ela se chamava Xiririca. E muitas vezes eu vim para cá, eu perguntei de Xiririca para as novas gerações, ninguém sabia o que era Xiririca. O professor Júlio César sabe que é Xiririca, né? E ele explicou hoje para mim o que era Xiririca. Ele contou uma poetisa que morava aqui perto aqui dessa região, uma poetisa que com certeza você já teve aula sobre ela nas aulas de literatura e de português dele, né? Então, quer dizer, olha que coisa, eu vim aprender hoje aqui em Miracatu, eu com 52 anos, ia aprender com o professor Júlio coisas que a minha sogra, de 86, ela não sabe, tá entendendo? E eu vou passar para ela as histórias que eu aprendi da xiririca dela, que é o Dourado Paulista, que eu vou levar daqui da escola de vocês para ela. Então, esse é o papel do jornalista, esse é o papel nosso do ser humano. A gente ter a humildade, entender que a gente não sabe nada. Mesmo o doutor, o cientista, aquele crânio que a gente fala, nossa, ele é jornalista, ele trabalha na Globo, ele trabalha na ESPN, ele trabalha na CNN, ele trabalha na RAI. Não, ele não sabe nada, ele sabe alguma coisa, mas ele só está vivo porque ele ainda tem muito que aprender. Então, um abraço para vocês todos, muito obrigado pela acolhida que vocês deram à nossa equipe. A gente ficou muito feliz de ser recebido aqui com bolo, com esfirra, com cafezinho e com o abraço fraterno de vocês todos. Muito obrigado, viu, Pedro? Valeu.